Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão no dia 9 de junho de 2016, quinta-feira. Vamos às movimentações do mercado. Hoje foi um dia que eu não pude acompanhar o mercado de perto, a gente nem fez transmissões no nosso site, a gente estava com um problema na internet. Então eu não estou muito por dentro de como o mercado se comportou no intraday, aproveitei para fazer outras coisas. Mas tivemos um dia de queda, 0,99%, corrigindo um pouco da puxada de ontem. E o gráfico aqui do índice Bovespa ficou um pouco difícil, na minha opinião. Essa queda de hoje, ela não tem um volume que se equipara à alta de ontem, então não parece ser um sinal tão forte. O candle também não é assim tão forte, é um inside day, mas não chega a ter a cara de um arame forte, né? A gente está em cima dessa LTB, que a gente já tinha traçado anteriormente, né? E seria um próximo alvo caso o mercado rompesse esta LTB aqui. Dá para dizer que a gente alcançou, né? Mas não temos aí um sinal de queda forte, mas ainda há de certa maneira um viés baixista, até a média de 20 períodos está inclinada para baixo. Mas esse viés baixista foi fortemente enfraquecido por esse movimento de alta, ainda mais considerando que o semanal sinalizou uma alta. A gente teve a superação na massa semana passada, que em vários papéis tinha uma configuração bonita para alta. Então assim, tá uma situação meio duvidosa, mas eu ainda pendo para a alta, o que não significa que o mercado não possa, mesmo mantendo um cenário altista, ok, que venha buscar a máxima do ano. Isso não quer dizer que ele não possa desenvolver aqui algum movimento corretivo. No geral, acho que ainda não vale a pena a gente apostar na venda, assim como eu achava que ainda não valia a pena se afobar nesse candle aqui. Eu acho que neste candle aqui também não, tá? O que eu gostaria de ver para dizer, ok, acho que a partir de agora a gente pode começar a buscar até algumas operações short, tá? Bom, eu gostaria de ver o mercado indicar para nós a marcação de um topo, coisa que nós ainda não temos. Nós temos máximas mais baixas, mas ainda mínimas mais altas, tá? Portanto, eu gostaria de ter um candle que fosse capaz de produzir uma mínima mais baixa, idealmente fechando próximo da mínima, idealmente trazendo um acréscimo de volume. Se lá nos Estados Unidos a gente tivesse também uma demonstração de força baixista, aí o cenário ficaria mais claro, mas por enquanto, lá fora, o cenário continua sendo de viés altista. A gente teve um dia de indecisão aqui no índice Dow Jones, mas o viés continua sendo fortemente altista. No S&P 500 Futura a mesma coisa, mesmo que ele venha corrigir, a gente tem essa região aqui para oferecer suporte, que poderia ficar parecendo meramente um processo de pullback. Então, acho que no conjunto aí de todos os sinais, nós ainda estamos com um mercado que no curtíssimo prazo favorece, ou melhor, não favorece operações de maneira geral na ponta vendedora. Vamos esperar um pouquinho mais de firmeza por parte dos preços. Futuro, o IM16 forma aqui neste gráfico um cenário um pouco mais claro de arame, né? Aqui o cenário fica um pouquinho mais interessante para operar na ponta vendedora, mas eu sigo a mesma leitura do índice Bovespa. Eu gostaria de ver um sinal um pouco mais forte para acreditar no movimento de queda. Então, por hora, a gente fica fora de vendas, a não ser aquelas que aparecem no intradiário, como hoje apareceu. Hoje a gente teve o rompimento de um primeiro movimento, não foi longe, mas predominou aí a força vendedora no mercado. No intraday, de maneira geral, também não foi um dia muito fácil, tá? Não vamos adentrar muito porque eu não acompanhei também. Já vimos aí o mercado americano, né, o viés altista prossegue, e no dólar, tá, aqui no gráfico sem qualquer tipo de ajuste, a gente vê a entrada de pressão compradora, de certa forma é também um arame
que se forma aí, mas não acho que seja um RME assim tão forte. O volume foi menor do que do movimento de queda. A gente fica abaixo dessa fronteira de gap que vai ter peso como resistência. Então, por mais que o dólar realmente tenha esticado, a gente estava na expectativa, né, por algum repique, não acho que vale a pena operar esse repique. Tá? Essa sinalização de repique, na verdade. Aqui o contrato do mini vigente, WDON16. Tá? No intraday surgiu aqui um primeiro movimento, uma barra de ignição. Também o mercado apresentou certa dificuldade para fluir. Perceba que nem a fronteira do gap aqui o mercado buscou. E talvez isso seja até uma cunha. Então, ainda estou desconfortável em relação ao dólar. Eu ficaria de fora. Mas vai se desenhando aí um retângulo. Tá? E o juro não perdeu a mínima de ontem. Abriu em alta, fecha na máxima, entrou um pouco mais de volume. A gente poderia até considerar isso aqui um gap de fuga. Tá? E eu até vejo com bons olhos uma tentativa, né, de trade na ponta compradora na superação da máxima de hoje, com stop um pouco abaixo da mínima de hoje por volatilidade. Se puder usar o stop aqui embaixo, melhor. Acho que a relação risco-retorno até está interessante dessa vez no juro. Né? Ele tentou romper esse fundo, não está conseguindo agora. Entrou um pouco mais de pressão compradora no candle de hoje. Superação da máxima deve levar a um movimento de alta. Então não chega a ser um sinal ruim, mas não é um sinal muito forte. Tá? Então vimos aí estes gráficos que a gente sempre olha. Vamos partir para as ações. A Vale ontem havia feito uma estrelinha, hoje cai com certa força, quase 5% de queda. A gente havia mencionado ontem que eu achava bastante razoável no cenário que a Vale estava apresentando, para quem entrou aqui no cenário de gap de fuga, ajustar o stop, né, proteger o ganho. Tá? Isso poderia fazer de várias formas. A gente poderia trazer o stop abaixo da mínima, a gente poderia trazer um stop para o ponto de entrada para eliminar risco, ou se ficou realmente desconfortável com a operação, a gente poderia usar esse candle que é um pouco mais forte na ponta vendedora, o mercado está pesando, já marcou um topo, e usar um stop abaixo da mínima aqui. Tá? Se a gente tomar um stop, vai ser um stop relativamente barato frente ao que se tinha programado, e se esse stop for de graça, sempre há a possibilidade de reentrar, principalmente no rompimento do pivô. Se o mercado voltar a subir, poderia romper um pivô rompendo esse topinho. Tá? Ou manter a operação pelo stop original. O sinal que eu considerava mais forte era na Vale 3. A correção na Vale 3 foi mais forte hoje. A gente teve uma queda de 7,65%. A Vale acionou o rompimento de primeiro movimento intraday hoje. Dava para operar na ponta vendedora. E, bom, enfim, aqui também já está virando a média. Então, trazer um stop para baixo dessa mínima aqui, para quem ficou desconfortável, também considero bastante razoável. A Petrobras chamou a atenção ontem. Eu li no candle de ontem um cenário de gap de fuga que permitia a compra caso a máxima de ontem fosse superada hoje. Como ela não foi, esse trade fica abortado. Aqui também há a possibilidade de venda pela perda mínima, mas de novo, acho que o cenário ainda não é dos melhores. Eu gostaria de ter visto o sinal mais forte. Tem pouco volume no candle de hoje. Tá? Mas a superação da máxima de ontem, quarta-feira, no pregão de amanhã, sexta, não seria o acionamento do gap de fuga. Tá? A operação fica abortada, não se faz mais nada. A PTR4, mesma coisa. Tá? Não acho que seja um ponto ainda para vender, mas também não é ponto para comprar certamente, mas também ainda não considero ponto para vender. Tá? O cenário semanal ainda pesa para alta. Okay? Ambev faz nada de muito interessante, tá próximo aqui da média móvel de 20 períodos, mas para comprar aqui, para buscar essa resistência, acho que realmente não vale a pena. O negócio ficar de fora. A BVMF não conseguiu romper claramente ontem essa zona. A gente aguardava pelo rompimento.
para cogitar uma operação na ponta compradora. O mercado hoje de novo não rompeu nem chegou a superar a máxima, tá? Mas o papel merece atenção, tá? Se a gente se romper essa formação aqui num gráfico de 60 minutos, tá? Mesmo 15, pode surgir uma oportunidade de compra no intraday, claro, se o mercado estiver com humor altista, idealmente. No setor de siderurgia, tá? Gerdau, para quem entrou na operação de gap de fuga aqui, eu não lembro se ela já tinha alcançado RP por volatilidade, 7,68, vamos considerar aqui da abertura, não, mas já tinha iniciado, já tinha cumprido o alvo para ajustar o stop por mínimas, então a operação já teria sido encerrada na perda mínima, tá? A gente está testando esta, e no lucro, né? Esta é LTB, a média de 20 períodos está firme para baixo ainda, aqui já há a formação de um topo, mas me incomoda a linha d'água da semana e o baixo volume da queda de hoje para usar isso realmente com a operação de venda de swing trade. Novamente eu ficaria de fora. A Goal 4, né, fez um movimento de queda, também se enquadraria já num cenário de venda pela perda mínima, mas também acho que vale a pena ficar de fora. CSNA chamou a atenção ontem, uma barra de ignição, mais ou menos aos moldes da Petrobras. A superação da máxima de ontem poderia ser visto como um novo sinal de entrada. O primeiro para o gap fuga foi aqui, o papel subiu o suficiente para RP e agora já estaria ajustando o stop. Uma venda aqui também não me agrada, o papel ainda tem um bom espaço no semanal para subir, melhor ficar de fora. Os Minas também testa uma LTB, também faz um Arami. O sinal de venda aí talvez seja o melhorzinho dos que a gente viu aí do setor de siderurgia, mas questionável. Existe um Opening Power Breakdown para amanhã, tá? Que pode ser trabalhado para a gente perceber que o humor no geral para os mercados é baixista. A gente chegou a falar de Usim 3 ontem, que ela estava chamando atenção, sugerindo, né, a abertura das bandas aqui. Alguém muito agressivo poderia buscar compra na superação da máxima. Não houve a superação da máxima. O mercado abortou completamente. A gente tem uma barra forte, queda com maior volume ainda. Isso aqui pode até ser visto como uma barra de ignição e a perda mínima detonar um movimento de queda. Então usem 3, mas lembra que esse papel é mais difícil de operar, tem uma liquidez mais complicada, enfim. Bancos. Bradesco e Itaú ficaram bem bonitas no semanal, né? No gráfico diário, Itaú mostrou hesitação com o candle de ontem, fazendo esse zigue-zaguezinho ascendente, então não gerava aí um cenário ainda para compra. Hoje continua, caiu um pouquinho, o papel continua demonstrando certa fraqueza. E Bradesco, que ficou bem bonito no semanal, também ficava razoavelmente bonita no gráfico diário. A gente via, né, a gente havia mencionado uma operação na ponta compradora na superação dessa máxima, né? Seria a confirmação do rompimento da média móvel de 21 períodos. Mas hoje o papel não conseguiu acionar, faz um candle aí, até uma certa cotação autista, mas nada demais, baixo volume, considerando o cenário dúbio aí do índice Bovespa, eu abortaria a operação. A operação de swing trade está abortada. Vamos esperar a formação de um sinal um pouco mais claro para a gente embarcar no movimento de alta, a não ser que tu esteja no semanal e daí tu já está posicionado. Banco do Brasil anda de lado aí faz uns 5 pregões. A média agora alcança o preço. Não conseguiu confirmar um rompimento falso aqui, mas também não sinaliza a retomada do movimento de queda. É um cenário para não fazer nada. Vamos esperar o mercado romper para cima isso aqui ou fazer um candle de baixa forte que a gente possa considerar como um sinal de venda. Outros ativos, rapidinho. CEMIG
né, a gente vê um movimento de repique desde esse doji libélula, né? O papel está batendo numa zona de resistência, hoje faz um candle baixista com volume interessante, pode ser visto como um sinal de venda, mas de novo, né, a gente não teve a perda da mínima do candle prévio. Acho que ainda é um pouquinho cedo, o ideal seria a gente desenhar essa LTA e só operar quando ficar claro que o mercado não se sustenta mais nessa LTA aqui. Mas chamou atenção, sim. Copel, não Copel 5, perdão, Copel 6. Ontem chamou atenção para esse gap de fuga, né? A superação da máxima seria um ponto de entrada. Hoje o papel balançou e ficou rente ao ponto de entrada. Aqui eu vou ser usado. Ainda é válido o trade por gap de fuga se houver a superação da máxima desses dois últimos pregões, o de hoje e o de ontem. Gosto até ainda do cenário do papel. Ecor 3. O papel gerou compra ontem, hoje balançou, faz um candle feio, mas com baixo volume. A gente segue dentro da operação. Embraer chama atenção. Embraer está fechando as bandas, né? E ela vem de um forte viés baixista, está em cima de uma LTA no semanal, mas está indicando vontade de perder essa LTA para vir buscar esse fundo aqui do gap de 2013, por volta aqui dos 16. Tá? E hoje é o fechamento mais baixo em muito tempo, dando indicação de que está rompendo essa consolidação para baixo, mas é cedo ainda. Tá? O volume foi baixo, é muito sutil, mas a gente tem que ficar atento a Embraer. Tá? Hoje, inclusive, ofereceu um ótimo rompimento de linha d'água. Ótimo mesmo. Fácil de operar. Setor educacional. STC3 ontem, né, forçava a zona de alvo, que é o topo de março, mas ainda com candle, apesar do baixo volume do candle de ontem, um candle que fechou na máxima. Hoje o papel subiu um pouquinho mais e fecha aí num doji. Tá? Não é para considerar um sinal muito forte de reversão, tá? Porque não é um candle amplo, o volume não foi tão forte assim, mas o papel chama bastante atenção para a operação na ponta vendedora e a perda mínima já pode detonar alguma coisa. Tá? Então, se tinha algum momento para apostar na venda da STC3, esse momento seria agora se houver a confirmação pela perda mínima. Tá? Acho que depende muito de como o humor do mercado estiver amanhã. Se o mercado perceber que os futuros estão caindo, fica melhor esta operação. Tá? Ou buscar uma brecha no intraday. Tá? A Croton manteve um movimento de alta, não faz um candle feio, supera a máxima de ontem, ainda mantém o volume meio baixo. Então, reafirma o cenário de um rompimento da resistência dos 13,5, mas ainda não inspira muita confiança. E a CR3 não faz nada demais, hoje teve um dia corretivo. Nada que nos motive a qualquer coisa no gráfico diário. Gafisa chamou bastante atenção ontem, dois papéis chamaram bastante atenção ontem na minha listagem, Gafisa e OIBR, né? Gafisa seria a compra na superação na máxima de ontem, não acionou e não acho que valha tentar o trade sexta-feira ou depois. Tá? Se não foi no pregão de hoje, é melhor esperar agora a formação de um pivô, alguma coisa assim, ou pelo menos um novo sinal que nos convença. Tá? Então o trade está abortado. E o outro papel que chamou a nossa atenção, né, desses aí, mais especulativos, foi o IBR4 rompendo essa zona aqui de resistência, em torno aqui do, principalmente 1,23, e também fazendo aqui um mastro de bandeira. A compra fluiu muito bem, o papel subiu 21% hoje. Tá? E deu para pegar fácil, porque o papel andou de lado a maior parte do pregão, para depois disparar no final. Então foi um belo trade. Não há sinal ainda de reversão. Lembrando que há pouco também a gente fez a compra da IBR3 no dia 1º. Tá? E essa operação segue aberta. Tá? Já é uma operação de 74% quase. Tá? Mas ela não gerou compra clara ontem. Quem gerou compra clara foi
o IBR4, e o papel se aproxima aqui da faixa de R$96, R$2, que é onde tem resistência, na verdade até a média móvel de 200 em 2,15. Também chamava atenção ontem a Gol, né? A Gol também subiu muito forte, chamava atenção para uma compra, por gap de fuga. Ela chegou a subir hoje mais de uns 11%, mas ela pulou a execução. Então, por mais que ela tenha subido, a gente não conseguiu a execução. Tá? E agora já saiu do ponto bom, né? Café, a gente vem acompanhando desde o sinal de compra passado aqui por essa barra de ignição. Ontem o papel rompeu essa zona de resistência, mas era um rompimento esticado. Não valia a pena entrar. Hoje o papel até chegou a subir, caiu. E provavelmente agora vai dar uma respirada e provavelmente sentindo a faixa 161 agora como suporte. Não é momento ainda para buscar compra de pullback, né, por correção aí. Papéis ligados a celulose continuam caindo. Klabin está perdendo essa zona de suporte por volta dos 17. Boas chances de vir buscar a faixa dos 15,80, mas é um rompimento meio arrastado. Eu não sou muito fã desse tipo de rompimento. Fibria também segue caindo. A Fibria, a gente falou dela ontem. No intraday a gente teve um rompimento do primeiro movimento e ela fechou permitindo um opening power breakdown, certo? Ela abriu aqui em cima, tá? Então operar na mera violação da mínima já não era mais o cenário. A gente tinha que esperar realmente usar o trade através desse rompimento de linha d'água com barra relevante, que não fluiu tão longe, né, tanto, mas chegou a fluir. E o papel que era a nossa preferência de trade, a SUSB5, segue caindo, com cara de continuar caindo aí no próximo pregão. Tá. MDA3, a gente vem falando desse papel, estava nessa consolidação estreita, hoje rompe. Podia não ter essas sombras, não gosto quando o papel rompe deixando sombrinhas superiores, mas rompeu, trade, as bandas já abriram, tá? Ficaria mais confortável em buscar a compra na superação da máxima de hoje, tá? Mas realmente merece atenção MDA3. Acredito que o trade vai dar certo. MRV3, estava apostando na queda do ativo desde esse candle aqui, achando que ia cair mais e mais. Daí a gente identificou que o papel acabou segurando numa região aqui de topo semanal, né? E principalmente a partir deste candle aqui ficou um pouco mais claro um cenário de repique, que agora alcança um obstáculo importante. A gente alcançou a média móvel de 21 períodos e tem um candle aqui, que é uma estrela cadente em forma de doji. A perda mínima pode detonar um movimento de queda, mas é o tipo de trade que eu não estou tão certo, como eu mencionei em todas as outras vendas. Gostaria de ver o humor do mercado amanhã antes de decidir o trade e no mínimo, o ideal, na verdade, seria achar uma brecha intradiária, buscar o trade e depois carregar se for o caso. RADL3, existe até a posição comprada, é um cenário meio que parecido com o da Vale, tá? O papel está tendo dificuldade para subir, né? A gente está em cima de uma linha de retorno, então não vejo mal nenhum em trazer o stop para o 0 a 0, por exemplo, só para evitar um stop no prejuízo aqui embaixo, se o papel reverter, tá? Ou qualquer outra forma de proteger a posição que tu sinta mais confortável. E por fim, Smiles rompeu ontem essa zona de resistência, chamou a atenção, na minha opinião, ficar um pouquinho esticado para abrir posição de swing trade, mas quem ficou atento provavelmente aproveitou o opening power breakdown, o rompimento da linha d'água, e conseguiu um day tradezinho bacana no intraday. Amanhã esse padrão não existe. Para amanhã esse padrão não existe. Tá? Talvez siga em alta, próxima faixa de resistência em torno aqui dos R$49,80, R$50. Muito bem, então foi isso que chamou mais a atenção no pregão de hoje. Espero que as informações aqui passadas estejam sendo úteis. Qualquer coisa, você pode se comunicar comigo na área de comentários do YouTube. Fico por aqui, até amanhã.